Show de bola. Tá gravando aqui, gravação, está pelo menos escrito que está gravando, isso já é muito importante, muito interessante. Vamos dar início aqui à nossa aula sobre diário de trade ou diário do trader. E galera tá chegando aqui, então galera vai chegando, Silvio, Giacomelli, estamos chegando aqui, porque como o link é outro, então até a galera achar aqui o link, pode demorar um pouquinho, mas aos poucos a galera vai chegando, já está recebendo o convite, e toda a nossa base recebe o convite aos poucos. Bom, vamos começar aos poucos com uma live, com uma aula fica gravada, é tranquilo. Fala, Giacomelli, é tranquilo a gente ir falando e depois as pessoas vão né, quem assistir gravado, quem assistir depois também vai poder ver. A gente hoje vai falar sobre diário de trade, é um assunto que as pessoas têm pedido bastante. Fala aí, Silvia, as pessoas têm pedido bastante para a gente, principalmente. Peraí, só falar, Fernando, que funcionou. Principalmente o, o nosso querido Matheus. O Matheus é um dos alunos que hoje trade em mesa proprietária. É um cara que está muito disciplinado, ele está com a gente talvez desde os primeiros meses do ano, não o início do ano, mas os primeiros meses do ano, na primeira turma que a gente fez de Forex, e um cara bem dedicado, e ele um dia chegou para a gente e falou, Coen, vamos fazer uma aula de diário de trade? Aí eu falei, bora lá, bora fazer. E aí, preparando a aula, começando aqui a me dedicar, eu pensei assim, bom, eu já fiz diário de trade no passado, hoje em dia eu não faço mais, por uma série de motivos, né? Mas eu acho que é super importante diário de trade, independente do teu nível de conhecimento. E aí eu falei, cara, o ideal. Aí o próprio Matheus me passou um, um link de uma planilha que ele fez de diário de trade. E aí eu pensei, bom, legal, vou começar a olhar aqui. Aí eu pensei, pô, mas como é que a gente faz para exportar isso se fosse automático? Aí falei com a Nelogica. E aí a Nelogica, falei, Nelogica, quem que vocês me indicam aí que vocês já fizeram parceria sobre, ou pelo menos o Profit consegue exportar, que vocês me indicam, uma empresa confiável sobre esse assunto que é tão importante de área de trade. E aí a Nelogica falou desse cara que está aqui comigo hoje, dividindo, nosso querido Fernando, do Diário do Trader, Exato. né? E aí, cara, eu não conhecia ele, fui acessar o site e eu achei muito legal, porque tem muitos relatórios interessantes e realmente isso para mim ajuda muito. Então, o objetivo aqui é a gente hoje bater um papo. Vocês podem fazer perguntas no chat que vocês tiverem pra gente também. Quem assistir a aula gravada, muita gente assiste a aula gravada, porque tem gente que trabalha essa hora também e vai assistir depois por algum motivo. Então, quem assistir a aula gravada, depois manda mensagem pra gente no mural ou no nosso suporte ou mando direto pro Fernando também. Ele vai passar os contatos dele também depois aqui, tá bom? E aí vai ser uma oportunidade de vocês poderem aprender mais sobre esse assunto e poderem acessar a ferramenta dele também, que eu achei, poxa, muito, muito, muito interessante. Ele vai mostrar um pouco pra gente como funciona. Então, eu vou fazer perguntas aqui e a galera tá chegando aos poucos, como eu falei, o link é outro. Então, pode ser que tenha gente aí que esteja no link anterior. Vou até acessar aqui depois com o celular o outro link para ver se tem gente lá. E aí é isso, tá bom? Então, Fernando, bem-vindo, boas-vindas aqui. Mandar um alô pro Kleber que chegou também depois e a Elaine também que chegou. E eu queria começar que você falasse um pouquinho de você, a tua bagagem de mercado e um pouquinho da tua empresa, do Diário do Trader, né? Qual foi a tua motivação para poder iniciar com isso? Depois a gente entra aí no assunto. Beleza. Bom, em primeiro lugar, obrigado, Cunha, aí pela oportunidade de estar falando com a sua comunidade. Boa noite aí para todos que estão nesse momento com a gente, quem vai ver depois aí. Em relação à minha trajetória, né? Eu opero desde 2020 no mercado, comecei a me interessar no assunto em 2017, e a gente sabe que é uma curva de aprendizagem muito grande, né? Independente do mercado que você tenha entrado, a gente sabe que tem muito aprendizado no meio do caminho. E aí, durante esse processo que eu passei, eu entendia que eu errava em muitas coisas, só não sabia exatamente no que, né? E por uma necessidade minha de não conseguir entender exatamente onde eu estava errando, comecei a mexer com as planilhas de Excel, né? E olha que eu trabalhei muito tempo com planilha de Excel,
mas acabou se tornando um problema maior, porque era muito difícil de eu conseguir, de fato, fazer manutenção na planilha, criar análises que eu gostaria de ter, novas, e aí quando eu criava dava problema, aí tinha que todos os dias inserir as operações. E como eu já tinha uma experiência com tecnologia, eu falei, bom, então tá aí uma necessidade do trader, né? Ter, de fato, uma plataforma que possa, de forma objetiva, né? Porque, pô, você vai ficar dando um monte de análise, o cara não tá preocupado com isso, ele quer saber onde que eu tô errando, o que que eu preciso fazer para conseguir evoluir. E é esse o principal propósito do DT. Vocês vão ver aqui na apresentação que eu vou fazer, tudo é voltado para que, em questão de segundos, você consiga tirar o insight necessário, né? E aí eu comecei a fazer nesse formato, demorou bastante para a gente conseguir criar a plataforma, né? E hoje, graças a Deus, tem ajudado muito os traders. Claro que a gente está numa fase, né, pensando no mercado brasileiro, em que o trader está tentando entender a necessidade dele fazer esse trabalho. Porque hoje a gente vê muito os traders preocupados em aprender novas estratégias, atuar no mercado, mas se ele não mensurar se o que ele está fazendo no mercado de fato está correto, ele nunca vai entender o que ele precisa melhorar, porque é óbvio que a gente no começo da carreira, e até mesmo depois, né, vai errar, é natural isso, acho que é super normal, né? O grande problema é a gente persistir anos e anos no mesmo erro, que é o que acontece. A gente vê muita gente aí do mercado hoje que tem sucesso, que passou anos tendo o mesmo problema. Então, o nosso objetivo aqui, mostrando as ferramentas que eu vou mostrar aqui dentro do DT, é encurtar esse caminho, né? Fazer com que o trader consiga, de uma forma rápida, entender o que ele está errando. E fiquem tranquilos, vão ter outros erros, né? Quando a gente evolui em uma coisa, a gente descobre que tem outro problema. E aí a gente vai mensurando isso, corrigindo os problemas, e aí o final a gente sabe qual é, de fato, alcançar a consistência, entender como a gente opera, qual o melhor momento da gente operar, e assim por diante. É esse o grande objetivo aqui do DT. Beleza? Por que, antes da gente mostrar a prática e tal, queria que você falasse um pouco sobre o diário de trade especificamente, porque tem muita gente que não faz, apesar dele ser tão importante, ou talvez a maioria das pessoas não faça. Sim. Você vê hoje pouca gente falando, a própria Nelogica, que, poxa, tem o Profit hoje, líder de mercado, e, poxa, um software cheio de... A gente sempre que entra nele tem lá atualização. Todo dia tem atualização, um saco isso, né? E aí, poxa, a Nelogica tá à frente, assim, logicamente, muito, muito, muito. Só que a própria Nelogica não tem uma área... Tem o diário de trade deles há muito tempo já, que já existe, mas, assim, é bem fraco. E podia ser mais forte, podia ser uma coisa... Sim. Porque, tipo, as pessoas não dão tanto valor, mas o que o diário de trade, na prática, até para poder incentivar as pessoas que estão aqui, né? Se tem alguma história de ganho, ganho que eu digo, a história de evolução de alguém, de melhoria de performance de alguém que passou a usar um diário de trade, algum exemplo, você pode dizer, pô, essa pessoa passou a ver e ela viu que aquilo que ela fazia aí mudou o jogo, sabe, coisa assim, para a pessoa poder até se incentivar e querer, quem for assistir, quem estiver assistindo agora, quem for assistir depois também, para poder, né, se incentivar e começar a fazer essa prática. Sim. Vários traders, né? Ó, só para vocês terem uma ideia, a gente lançou a ferramenta em fevereiro desse ano. Então é algo muito novo, né, para quem está no mercado e o formato que a gente está disponibilizando essas informações. Eu tenho todos os dias tentado ficar o mais próximo possível desses traders. Inclusive a gente tem um grupo fechado exatamente para poder fazer esse acompanhamento de performance, né? E o que eu tenho notado, até recebido de feedback, é que, assim, eles não tinham ideia de que aquele determinado problema acontecia na performance dele. E é muito engraçado, porque às vezes você acha uma coisa. Ah, eu acho que eu vou bem em tal hora. Eu acho que eu vou melhor em tal ativo. Aí, quando você coloca suas informações aqui, você é confrontado com a verdade. E a verdade, às vezes, é dura. Ela fala para você, não, você não vai bem aqui. Mas você quer, cadê? Eu vou dar um clássico aqui, é o seguinte. Abertura de mercado. Todo mundo ama operar abertura de mercado. Porque é o seguinte, você está pronto, você quer clicar e etc. A maioria dos traders perdem na primeira hora do mercado. Aí assim, não, no meu caso não é. Então tá bom, põe aqui as suas operações e vamos ver se não é.
Pode ser que não, né? Não estou generalizando. Mas vão ter questões, né, dentro do seu operacional que com certeza a gente encontra aqui. É um diagnóstico, entendeu? Do início ao fim dos problemas que a gente tem. E tem vários problemas. Tem essa questão de janelas operacionais, que muito acontece quando o trader está... as janelas que ele mais perde dinheiro, tá? São as janelas que ele tem o maior volume operacional. Então vamos lá, pensa comigo. Se eu mais perco nessas janelas aqui, por que eu mais opero nelas? Tem duas que eu ganho. Ah, mas são poucas. Ué, mas você ganha, não ganha? Então, peraí, vamos transacionar esse volume operacional dessas janelas que você perde para as que você ganha? Aí o cara fala assim, não, mas eu não quero operar no simulador, eu já estou na conta real. Mas você está perdendo na conta real. Você não está fazendo dinheiro. Então, quer dizer, o day trade, eu sempre falo com ele, sempre que eu tenho oportunidade de fazer live e tal, eu comento o seguinte, e você me corrija se eu estiver errado. O day trade não é apenas sobre ganhar dinheiro. A gente sabe que é inerente da profissão perder dinheiro. Tá, se é inerente e é óbvio que eu vou perder, o que eu preciso fazer? Fechar a torneirinha da onde eu mais estou perdendo. E é essa visibilidade que a gente traz aqui dentro do ET. Não só isso, né? Mas dei como exemplo esse, porque é um dos pontos que eu recebo de feedback mais surpreendentes para os traders. Mas tem outros, por exemplo, às vezes eles acham que eles estão respeitando o risco-retorno deles e quando você vê o risco-retorno médio deles, está horroroso. Tem aquele caso clássico do cara que em um dia perde tudo. O cara tem um operacional perfeito, velho. O cara ganha, o cara, em tese, ele já faz dinheiro, mas um dia arrebentou o cara. Aí a gente tem que trabalhar a disciplina do cara. E o cara acha que não. Não, é que a cabeça dele quer esconder esse problema, né? E a gente diz que é isso. Aqui a gente se confronta com a realidade e de forma objetiva. Não é assim, não, entra lá, analisa. Não, cara, é o seguinte, eu vou mostrar um detalhe de forma clara o que você consegue ver aqui e já com poucas informações já conseguir ajustando o seu operacional. É engraçado você falando isso. Eu tenho contato com o pessoal da XP, né? Eu sou da XP, influenciador da XP. E aí também, por causa disso e por causa também do meu tempo, né, de mercado, network e tal, as pessoas, eu conheço pessoas, me conhecem e tal, estou há bastante tempo, e aí eu acabo tendo contato com muita gente da mesa, lá da XP, não de escritório, da mesa mesmo. Sim, Então eu sempre bato papo com eles, técnicos, sobre eu faço perguntas para eles, até gravei um podcast com a área de risco da XP, acho que não sei se saiu ou não, mas é um podcast legal para poder passar, eles falando sobre estatísticas de pessoa física, cliente pessoa física da XP, que deve, no final das contas, ser de todas as corretoras do Brasil. Né? E eles falando, por exemplo, operar na primeira hora realmente não é a maioria que ganha muito dinheiro na primeira hora. Beleza. Agora, operar até meio-dia, falaram que muitas vezes mais de 50%, ou seja, mais da metade, ganha dinheiro. Independente se é da primeira hora ou se é a partir da segunda hora. Mas ganha. Sabe qual é o problema? É que as pessoas ganham até meio-dia e depois devolvem depois de meio-dia. E muita gente me pergunta isso há anos. O que eu faço para não ganhar de manhã e devolver à tarde? Né? Para não devolver à tarde que eu ganhei de manhã. Aí eu falo, olha, a resposta na sua pergunta, é só você não operar à tarde, né? Que aí você não vai devolver à tarde que você... Agora, quem não consegue enxergar isso, como você falou, eu estava hoje mais cedo falando, né, para o pessoal na nossa sala de acompanhamento, para o Matheus, que chegou agora, eu estava falando com ele, né? O Matheus deu alguns exemplos sobre... na planilha dele, que ele fez, né, de diário de trade manual, mas que ficou muito boa, ele falou sobre... Ele estava colocando lá tipos de entrada, que ele registra. Né? Eu entrei porque teve um pavio, e aí foi uma reversão, ou foi um quedo de continuidade. Estou trazendo aqui aleatoriedade, tá? Ou porque foi um retorno à média, um pullback. Ele vai falando, tá? Qual o sentimento que eu tinha nessa minha entrada, nesse dia, como é que eu estava, porque é legal para ver mindset também. A pessoa vai registrando. E aí, assim, o que eu estava falando, é muito bom porque chega uma hora que você de repente você acha que o que traz para você mais resultados são as operações a favor da tendência, por exemplo, né? E você vai ver que talvez não seja. Talvez seja operação quando o mercado está lateral. Ou talvez você vai ver que nesse último mês seguiu muito mais com o mercado fazendo alargamento do que em tendência. Aí você vê, poxa, eu entrei na tendência quando estava em alargamento, lateral, eu entrei... E por aí vai. Então, acho que realmente você ter o registro disso
é a tua estatística. Quem não quer ver estatística do que aconteceu na vida? Quem não quer ver, sei lá, quando vê exame de sangue? Sim, mas é verdade. Ver qual é o histórico do teu resultado, de alguma coisa, se está melhorando ou está piorando, né? Colesterol e por aí vai. Fala colesterol porque o meu colesterol tá bem alto ultimamente. E por aí vai. Então, é legal, eu acho que você poder ter uma coisa que você trabalha no dia a dia, que é, no caso, o trade, e você poder ter tudo registrado, eu acho que é muito, muito interessante. E como é que funciona na prática, no dia a dia, para as pessoas que fazem um diário de trade? Como é que elas fazem para poder ter isso anotado? Tudo é automatizado ou elas têm a opção também de colocar algumas coisas a mais que elas queiram, tanto imagem quanto tipo o tipo de trade que ela fez, ou alguma coisa de mindset, como é que funciona isso? Hoje a gente tem integração com a B3, então as operações, quando de fato está na pessoa física, né, que você está operando com o seu CPF, você consegue importar de forma automática para dentro do DT. A gente está trabalhando com integração no mercado internacional também, para poder trazer isso, porque assim, a gente que é de tecnologia, apesar de ser trader, eu fui muito tempo em tecnologia, a gente não gosta de nada manual, né? A gente quer tudo integrado, o menor esforço para o usuário, né? Então a gente fica nessa luta e estamos trabalhando bastante para conseguir automatizar e integrar também com o mercado americano. Em relação às informações adicionais que o trader consegue colocar aqui, você deu o exemplo das estratégias, do gatilho de entrada, tudo isso é possível ser inserido dentro do DT por operação. Então ele vai lá e fala, pô, essa operação aqui foi a estratégia X, e o meu gatilho de entrada foi, vou chutar aqui, sei lá, absorção. Aí ele vai lá e ele bota essas informações. E por que isso é legal? Porque a gente tem uma área de análise personalizada, onde ele consegue, por exemplo, mensurar, pô, qual estratégia minha dá mais dinheiro? Tá, mas por exemplo, na semana 1, qual é a que dá mais dinheiro? Porque pode ser diferente da que dá mais de todas, né? Na semana 2 e na semana 3, e qual eu perco mais? Na semana 1, na semana 2. E por dia, de segunda-feira não vai bem essa. Então, quer dizer, a gente fala muito aqui também, Coelho, sobre autoconhecimento operacional. Por quê? Porque uma vez, e isso só se adquire com muitos anos de experiência, a gente sabe, traders como você, quanto tempo demoraram para conseguir chegar nas conclusões, né? Foram anos e anos perdendo, batendo a cabeça e tal. A gente quer encurtar esse caminho. Então, assim, você vai precisar ter, obviamente, esse trabalho de inserir o nome da estratégia, porque a gente não tem como adivinhar qual estratégia é. Mas, assim, cara, é de uma eficiência para você conseguir entender o que você precisa mudar no seu operacional, que, assim, o resultado é simples. Faz o cara ganhar dinheiro. E é um negócio besta, porque você fala, pô, mas eu não tinha ideia disso. Tá bom, vou testar, vou parar de fazer isso agora. Você fala, pô, eu só deixei de fazer uma coisa, mas meu resultado financeiro já no mês aumentou. Viu? É por causa disso. E uma outra coisa que você comentou sobre as características do operacional, né? Por exemplo, tem operacional, óbvio, que vai melhor na tendência. Tem operacional que vai melhor no mercado mais lateral. Aí a pergunta é a seguinte, você não pode ter um autoconhecimento de como operar em cada um desses mercados? Pô, você pode aproveitar os dois. A questão é, estatisticamente, quando acontece do mercado ser um pouco mais lateral? A gente sabe, a gente está muito tempo no mercado, a gente olha calendário econômico, em dias que tem pouco calendário econômico, em dias que lá fora também tem pouca coisa acontecendo, a gente vê o mercado mais lateral. Tá, legal, identifiquei isso dentro do meu operacional, que acaba sendo, por exemplo, segundas, quartas, semana 2, semana 3. Aí você fala o seguinte, beleza, eu vou arrumar um jeito de operar nesses mercados. Aí você faz, você está perdendo dinheiro, imagina que o seu negócio é tendência. Está perdendo dinheiro, o que você faz? Vai para o simulador nessas janelas, descobre um operacional que é ganhador nessas janelas, enquanto isso você não está gastando seu dinheiro, né? Aí volta, pô, entendi como faz nessas janelas, vou voltar operando assim nessas janelas. Pô, não tem como. O resultado é o sucesso, entendeu? E olha que interessante, pessoal, que o Fernando falou pra gente, né? Coisas que a gente, às vezes, eu nunca pensei nisso, porque na primeira semana você percebe que funciona melhor um tipo de técnica, comportamento do mercado. Aí você vai ver, talvez, porque na primeira semana tem muito indicador, como teve nessa, por exemplo, Sim. ADP, PIB, Payroll, PCE e por aí vai. Então é um tipo de indicador que talvez
é o mercado mais volátil, mas menos tendência, né? E mais lateral, mais rompimento falso, trap, por aí vai. Aí talvez na segunda semana tem um pouco menos indicador, já é um mercado mais assim, na terceira semana que não tem indicador nenhum em geral, aí o mercado com mais tendência, só que uma tendência mais curta, e por aí vai. Então você consegue talvez adaptar, né, técnicas diferentes, nunca tinha pensado nisso, técnicas diferentes para... Né? O que você vê, Fernando? Pessoal, o Fernando vai mostrar daqui a pouco a plataforma, como funciona, eu estou sentindo algumas dúvidas, podem perguntar também, vamos falar já sobre nome e tudo, tá, o Matheus? Podem tirar dúvidas, enquanto isso, tá, gente? Podem perguntar se quiserem sobre esse assunto. E aí, Fernando, eu queria aproveitar, que feedback que você tem dos teus clientes sobre bons casos, né, casos de sucesso e casos de mudança e percepções deles em relação à utilização da sua plataforma, ou seja, o antes e depois da pessoa usar um diário de trade. Você vê alguma coisa, tem feedbacks, depois que passei a usar, aconteceu isso, ou agora isso me ajuda porque eu não vivo sem isso, é uma forma, tem coisas assim? Tem, totalmente. Acho que o primeiro ponto é o impacto, né? O cara olha, muitas vezes como ele achava uma coisa, e quando ele olhou aqui é outra, ele fica um pouco impactado, né? Aí eu tento, à medida do possível, né, ficar próximo dos traders para poder explicar, até porque muitos nunca tiveram acesso a essas informações, então às vezes falta um pouco de compreensão, de interpretar da maneira correta os dados, né? E aí, pô, a gente está aqui para isso, né? A plataforma vem junto com o nosso know-how para poder auxiliar os traders. Uma vez que o trader entendeu exatamente os pontos que precisam ser ajustados, é igual você tomar remédio, né? Você vai lá, você está doente, você toma remédio, você começa a melhorar. É basicamente assim. Aí ele começa a entender que, assim, pô, quão importante é eu entender o que eu devo fazer dentro do meu operacional e, assim, aceitar as características do meu operacional. Porque tem aquilo que eu falei também no começo. O cara insiste que ele quer operar abertura de mercado. Tá, mas o seu operacional não funciona na abertura de mercado. Então, assim, não adianta só teimosia. Você pode operar? Pode. Muda o seu operacional. Testa outra técnica. E assim por diante. Então, tem essas fases. Primeiro, o choque, muitas vezes, de você querer aceitar, né, e ser confrontado com a verdade. E depois, aos poucos, você ir aceitando. Mas a gente passa por um processo que muito trader acaba não dando a devida atenção para isso. E a gente sabe qual que é o final desse trader. Ele vai demorar muito mais quando ele aguentar o processo. Porque muitas vezes a gente sabe o que mais tira trader do mercado são os anos que você tem que passar tomando porrada no mercado. Então a gente quer encurtar isso aqui. E assim, vamos lá. Por que você toma porrada no mercado? Porque você está fazendo coisa errada. Tá bom. Aí a pergunta é, o que eu estou fazendo de errado? Bom, coloca suas operações aqui no diário do trader que você vai descobrir o que você está fazendo de errado. Aí dali em diante é o quê? Executar as mudanças. Pô, vou mudar minhas janelas operacionais, vou mudar meu risco-retorno. Vou dar um outro exemplo aqui. A gente sabe que essa semana, né, semana 1 e a última semana do mês, são semanas que tem mais volatilidade. Será que eu tenho que atuar com o mesmo risco-retorno do que eu atuo nas outras semanas, semana 2, semana 3? Dependendo do operacional, não. Né? Então, aí, por exemplo, a gente está num ciclo econômico, em transição de ciclo econômico nesse momento, né? Quando mudar o ciclo econômico, a gente realmente tiver um bull market, eu vou operar do mesmo jeito, porque a volatilidade vai ser outra. E aonde você vai analisar isso? Você vai ter que importar ou ter uma ferramenta que faça isso, entendeu? Que aí você vai começar a tomar stop, ou você não vai aproveitar o movimento da maneira correta. Essa é a nossa vida. Vamos aceitar. O trader ele tem que sempre estar muito atento à performance dele, às mudanças de mercado. Pô, a gente teve uma pandemia uns anos atrás, mudou tudo, cara. Mudou tudo. Aí o cara não analisa. Eu ouvi muito trader assim, grande, falar assim: eu apanhei uns 3 meses no mercado até entender o que eu tinha que mudar. Se já existisse o DT e ele colocasse as operações dele aqui, ele ia saber rapidinho qual era o problema do operacional dele, entendeu? É verdade. Mas a gente sabe que tem que ajustar, entendeu? Então, é só verdade. para responder de forma objetiva, é isso. Tem essas fases, né? E a gente está tentando incentivar porque está vendo quem realmente. Ó, vou dar uma estatística para vocês. Dos traders que estão aqui dentro, 70% deles já conseguem no primeiro mês ter um resultado diferente do que eles estavam tendo anteriormente. Óbvio, não é que você está super negativo e do nada ficou ganhando dinheiro.
mas 70% melhora. Ah, beleza, eu melhorei isso. Tá bom, então vamos pro próximo. Qual que é o próximo problema? Pô, mas você ainda não está ajustando muito bem seu risco-retorno, mas já está respeitando as janelas. Beleza, vamos ajustar? Aí ele vai lá falar com o mentor, fala, pô, a nossa estratégia não está legal no risco-retorno, o que você me aconselha, tal, tal, tal. E já teve um mentor que veio falar comigo que falou assim, pô, ó, que é uma coisa engraçada, Tony, vou contar aqui agora. Fala aí. Tem mentor, porque óbvio o mentor tem uma estratégia. Aí ele pega e eu tenho a gente tem a lista de mentorados e tal, e a gente vê uma estatística por causa da estratégia dele. Tipo assim, ele falou para mim, eu não sabia que meus traders mentorandos, né, perdiam dinheiro na última semana do mês. Eu falei, alguma coisa no seu operacional aí tem que ser ajustada para essa semana. Ou semana os caras não operar mais nessa última semana, porque eles estão perdendo. Entendeu? Então, todo operacional tem suas características. A gente tem uma caixa de ferramenta. Qual é a hora certa de usar o alicate? Qual é a hora certa de usar o martelo? E assim por diante. A gente trader, tem que saber operar em todas as pontas, entendeu? Fernando, muito bom. Adorei a explicação. Adorei essa visão, essa mudança que a pessoa tem de resultado. Realmente, uma coisa é a gente tradar, uma coisa é a gente pensar. Bom, eu vou entrar nessa operação aqui que o meu risco-retorno é 2 para 1, meu payoff é 2 para 1, pô, tá ótimo. E aí você fala, pô, eu consigo mesmo, eu trado tão bem, sigo meu gerenciamento, sou disciplinado, estou seguindo 100%, fechei no 0 a 0. Não é possível, uma coisa está errada. Aí você vai olhar, pô, porque na verdade eu estou fazendo parcial, muita parcial no meio do caminho que eu fico com medo. Ou eu boto o loss 0 a 0 e eu boto a parcial, então na verdade não dá 2 para 1, dá 1,5, dá 1,2 para 1, e aí volta no 0 a 0, ferrou. Né? Então eu não ganhei nada, praticamente ganhei 0,2, né, em cima do negócio, não é nada, né? Então, cara, isso realmente acontece muito. E aí, com uma ferramenta dessa, você consegue ver exatamente, acredito eu, como funciona. Aí você pode mostrar para a gente, então, um passo a passo aí para a galera poder conhecer. Claro. Teve gente que chegou depois, Fernando, teve gente que chegou depois, pessoal aqui trader, né? Então o pessoal precisou primeiro bater a meta de 6 às 8, tá? Eles estavam tradando com o mercado fechado, mas tá tranquilo. Brincadeira, pessoal, brincadeira. Pessoal tá... Pode ser no mercado internacional, lá fora, no after, né? Mas 6 às 8, meio mais ou menos. Aí, se você puder mostrar, falar um pouquinho mais uma vez para as pessoas, né? Quem é você e tal, e poder mostrar um pouquinho a ferramenta passo a passo para a galera poder ver. Tá. Você quer que eu me apresente de novo? Eu posso falar. Pode. Meu nome é Fernando, sou trader desde 2020, mas eu namoro o mercado desde 2017. E por conta dessa trajetória que eu tive no mercado e a necessidade que eu tinha de analisar minha performance, a gente desenvolveu o Diário do Trader, que até o Matheus perguntou aí, né? Qual é o nome da plataforma? Diário do Trader. E ele perguntou um negócio legal também. Possui integração com o Ninja? Estamos, nesse momento, fazendo integração com o Ninja Trader, tá? Então, espero que chegue, se conclua o mais rápido possível, tá? Fernando, tanto com o Ninja Trader, como também já tem conversas com a Zero Markets também, pelo que eu entendi, Sim, para também. trazer os dados do mercado internacional. Também. Porque, assim, a gente hoje... Existem ferramentas, pessoal, que eu pesquisei algumas ontem, bem grandes, muitas ferramentas lá fora. Agora, você poder ter um brasileiro falando em português com você, de uma ferramenta brasileira, daqui, é uma conexão muito maior. E o cara poder ter, já logo, pelo que eu entendi, vai trazer mercado internacional também, por enquanto tem Brasil. Faz uma diferença muito grande. E aí, Fernando, antes de você continuar, tem uma pergunta boa da Luciene, que muita gente tem essa dúvida também, sobre quanto tempo mínimo, pelo que eu entendi, de coleta de dados você precisa ter para poder fazer análise. Então, normalmente, quem opera já está operando há alguns meses, né? Então, você sempre tem um histórico. Eu gosto de olhar ano. E assim, tem uma pergunta que eu faço sempre que eu me conecto com um trader. Há quanto tempo você está operando do mesmo jeito? Pelo menos dentro da sua cabeça, né? Porque a gente sabe que muitas coisas... Mas porque os traders, eles gostam muito de assim, não, eu tô testando uma coisa aqui, aí no dia seguinte ele começa a testar outra, aí ele passa um mês assim, muda no mês seguinte. Então, assim, para que você, de fato, consiga analisar de forma adequada, o ideal é que, assim, olha, eu estou fazendo isso consistentemente por, vou dar um exemplo, 3 meses. Pô, já dá para tirar um racional, né? 3 meses é uma curva legal, já teve alguma sazonalidade
de ano, já teve 3 meses de sazonalidade de semanas diferentes. Então, assim, não existe um período específico. Eu diria que até mesmo 2 meses já seria o necessário para você ter uma visão legal, né? Mas é isso, o ideal é que a pessoa foque numa maneira de atuar e a gente siga uma linha de raciocínio dentro disso, né? E sempre analisar ativos de formas separadas. Tem a possibilidade de você selecionar junto, eu vou mostrar, mas o ideal, pensando em alta performance, day trade, cara, vou dar um exemplo, dólar é dólar, índice é índice, porque são estratégias diferentes, riscos e retornos diferentes, então não vale a pena olhar tudo junto, tá? Você quer mostrar então, Fernando, pra gente? Vamos embora, vou compartilhar aqui com vocês. Ops. Só me fala se tá muito pequeno, ou tá legal, tá confortável aí de enxergar? Tá de boa, dá pra ver normal, e as pessoas podem dar Beleza. zoom também se quiserem, botar a tela cheia, dá pra ver isso aqui. A gente tá botando essa ferramenta que disseram que a qualidade dela é até melhor para poder ver. Legal. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês são as funcionalidades que a gente tem, né? Eu não vou conseguir mostrar exatamente tudo, eu vou focar em algumas aqui, tá? Até por causa do tempo aqui que a gente tem para bater esse papo. E depois a gente abre para dúvida, eu compartilho com vocês o nosso YouTube, que tem vários tutoriais, vou mandar o nosso chat também, para vocês tirarem dúvidas com o nosso suporte e assim por diante. Bom, existem 3 formas de você analisar a sua performance no DT. Você pode analisar ela estatisticamente, ou seja, todos os dados vão se basear unicamente na sua estatística. Tem a visão financeira, que é essa que eu estou compartilhando com vocês agora. E você tem a análise personalizada, que nada mais é do que informações adicionais que você pode colocar por operação, por exemplo, estratégias, sentimentos, que é muito interessante você poder mensurar isso, e assim por diante. Todas essas análises personalizadas, elas são editáveis, você pode criar, a gente deixa algumas como sugestão, mas é só para aguçar a mente de vocês. A gente sabe que cada trader tem a sua estratégia, o seu modo de analisar, então isso é bem personalizável. Vamos começar agora por análise do seu resultado financeiro, beleza? Então a gente tem aqui como primeira análise o painel de highlights, certo? Do lado esquerdo a gente mostra o saldo compilado do período que foi selecionado nos filtros. Aqui a gente está falando de um ano completo, pegando esse trader como exemplo. E aí eu vou começar a destrinchar algumas coisas que a gente vai fazendo de diagnóstico de problema. Obviamente esse trader tem algum problema, né? Ele está negativo dentro do ano e a gente vai entender qual é o problema dele. Beleza. Quando a gente passa o mouse aqui, sempre fica destacado o maior, né? Nesse caso o vermelho. Então o percentual de assertividade dele é alto, 60,6%. Né? E aí, eu acho que muito trader aqui pode se identificar, né? Percentual de assertividade alto é sinônimo de resultado financeiro positivo? Não, não é. Inclusive tem muito trader que tem um percentual bem baixo de assertividade, mas o risco-retorno deles das operações é tão bom que faz dinheiro no final das contas. Então esse é o primeiro ponto, percentual de assertividade alto e mesmo assim negativo. Legal. A gente tem algumas outras informações aqui sobre maior sequência de dias vencedores e maior sequência de dias perdedores aqui embaixo. Vindo para o lado direito, a gente tem 2 informações: maior desempenho e menor desempenho. Tá? Então, como que funciona? Isso aqui só como highlight, tá? Depois a gente tem um outro gráfico lá embaixo que vai destrinchar todas as semanas, todos os dias e assim por diante. Então, olhando para a janela de semana, qual é a semana que esse trader mais faz dinheiro? Semana 2. Legal, beleza. E qual a semana que ele mais perde dinheiro? A semana 3. Tá bom. Vamos passar aqui o mouse e ver. A semana 2 representa um total financeiro de R$ 1.645 no ano todo, né? E 204 operações. A semana 3 representou um valor negativo de R$ 3.065 e 282 operações realizadas. Primeira coisa que eu já posso dizer,
A semana que ele mais faz dinheiro, ele atua menos do que a semana que ele mais perde dinheiro. É aquilo que a gente estava falando no começo. Se você mais perde, nesse caso na semana 3, por que você opera mais nessa semana do que na semana que você mais faz dinheiro? A gente tem que transacionar esse volume operacional, né? Eu sugeriria para esse trader não atuar em semanas 3. Por quê? Porque ele mais perde dinheiro. Olha o total aí, R$3.065 negativo, né? Ah, mas nunca mais vou operar em semana 3? Não, não é isso. Você vai pausar estrategicamente para conseguir melhorar o seu resultado financeiro, focando onde você realmente já faz dinheiro, e jogar no simulador. Essa semana você vai trabalhar no simulador, até você entender qual a melhor estratégia, qual o melhor risco-retorno, qual o melhor payoff que você tem para fazer dentro dessa semana, né? E assim, a gente está falando de semana, mas assim, semana tem dias específicos. A cada dia tem horas específicas. Tudo isso tem que ser analisado no detalhe, beleza? Vindo para dia. Então, qual dia esse trader mais faz dinheiro? De quinta-feira, beleza? Totalizando um volume de 162 operações e um total ganho de 1.197,50. Legal. E qual ele mais perde dinheiro? Segunda-feira, 136 operações. Olha o resultado acumulado das segundas-feiras desse trader. 6.197,50. Então, vamos fazer uma continha aqui comigo, ó. Se ele não tivesse operado de segunda-feira, que é ele está aqui negativo 10.782,50, certo? Aí imagina que ele não operou de segunda-feira. Ele falou, vou acreditar no BT, não vou operar mais de segunda-feira. Então ele teria aqui menos 6.197,50. Legal. Ele estaria negativo ainda, 4.603. Tá. Aí ele falou assim, eu não vou operar de semana 3 também. Tá bom. 3.065. 3.065. Ele estaria negativo só R$1.500. E a gente nem chegou na janela de hora, né? Que é aqui, ó, R$5.427 das 11 ao meio-dia. Então, quer dizer, o que eu estou querendo mostrar para vocês? O poder de você respeitar o que o seu operacional está falando para você. Não sou eu, não é a ferramenta, é o seu histórico. O seu histórico está falando, cara, semana 3 você perde dinheiro, segunda-feira você perde dinheiro. E assim, é tão simples quanto, não atue nessas janelas. E a gente estava mostrando só os highlights, mas tem outras janelas que se fica negativo que a gente vai mostrar lá embaixo. Aí, hora também, mesma coisa, das 2 às 3, ó, só 60 operações, ele faz um resultado positivo, apesar de ser pequeno, é positivo. Mas não, vamos atuar das 11 ao meio-dia, que é onde eu mais perco. Aí eu faço 150 operações e perco 5.427,50. Faz sentido isso? Não faz. E olha que é uma janela que normalmente as pessoas tendem a fazer mais dinheiro, porque já abriu o mercado americano, já abriu aqui dentro, o mercado tende a tomar uma direção, né? Mas não é esse o operacional que ele usa, beleza? Aí a gente tem janela de 30 e 15 minutos, mas normalmente, né, pode ser que não, né, como é esse caso, mas normalmente fica dentro da janela hora. É mais para quem faz muito scalping, né? Porque a gente sabe que tem, por exemplo, o cara opera dólar, tem as PETAX, e aí tem características diferentes que podem valer a pena ele olhar no detalhe, tá? Mas é o mesmo racional da hora, beleza? Aí a gente tem um terceiro quadrante aqui de informação muito importante, que é o payoff. Obviamente aqui eu acredito que a maioria saiba, o payoff nada mais é do que o risco-retorno. Quanto você aceita perder para quanto você aceita buscar. Quando a gente olha, vou flegar aqui primeiro por operação, né? Quando a gente olha por operação, contando todas as operações, tanto as que ele ganhou quanto as que ele perdeu, qual o resultado médio das operações dele? 7,58 negativo, diria que praticamente no 0 a 0. Isso, em tese, não é problema, porque a gente está falando uma média de todas as operações, tá? O mais interessante é o risco-retorno médio quando a gente comparar positivas e negativas. Então tá bom, vamos olhar só para as operações que ele fica positiva. Quando ele fica positivo numa operação, ele ganha 63,59 na média. E quando ele fica negativo, o dobro, 121,79. Aí você vai falar assim, tá, isso especificamente é um problema? Não, tem muito trader que tem um risco-retorno negativo, que é como a gente chama.
mas isso tem que estar matematicamente atrelado a um percentual de assertividade específico, entendeu? Se você tem um risco-retorno negativo, você precisa ter um percentual mais alto. Ah, o quanto ele tem que ser mais alto? A gente tem aqui a tabela de assertividade que vai fazer esse cálculo para você. Mas precisa, os dois precisam se conversar. Aí você toma uma decisão. Ah, não, eu não tenho como aumentar o meu percentual de assertividade. Tá bom, melhora o seu risco-retorno. Simples assim. Alguma decisão você vai ter que tomar aqui no meio de campo. Mas não é só esse o problema desse trader. Que eu já vi aqui, ó. O maior resultado positivo dele, 1.657,50. Olha o maior resultado negativo, R$5.375. Cara, vamos lá. Se eu estou operando no dia a dia para ganhar numa operação 63 e para perder 120 que seja, como que eu vou aceitar numa operação perder R$5.300? Isso é um caso clássico de um dia, ou em vários dias, né, que podem ter outros, que o trader não está aceitando o stop dele. Simplesmente não está respeitando. Vamos imaginar que ele tem um plano, né? Ah, ele tem um plano, ele sabe quanto ele pode perder, tá bom. Ou esse plano está desajustado, ou ele tem um limite lá e não está respeitando, né? E a gente consegue ver claramente isso aqui. Pô, metade do resultado do ano dele ele perdeu na operação. Isso é, vamos dizer assim, inadmissível, né, para um trader, porque não pode, você tem que estar atento em relação a isso. Aí vamos olhar por dia. Esse mesmo risco-retorno, só que agora por dia. Na média também fica um pouquinho negativo, não é especificamente um problema. Quando ele fica positivo, ele ganha 215,56 na média. E quando ele fica negativo, ó, já ficou até mais próximo o risco-retorno quando a gente olha por dia, né? 264,58. Então, talvez o risco-retorno dele nem seja o grande problema desse operacional. Agora, vamos olhar o maior resultado positivo do dia dele. Num dia ele ganhou quase 2.000, 1910. Olha quanto ele aceitou perder em um dia. 7.587,50. Então, assim, olhando para essa fotografia, eu falaria três coisas para esse trader. Pare de atuar nessas janelas. Elas estão tirando muito o seu resultado financeiro. Melhore o seu risco-retorno por operação, porque ele está praticamente 1 para 2, né? Porque a gente fala 2 para 1 quando é positivo. Ele está 1 para 2. Né? É uma outra possibilidade. E, assim, treine a sua disciplina. Crie um plano de trade e siga-o. Hoje a gente tem dentro do Profit as ferramentas, né, para você fazer trava e não deixar mais você operar. Aqui a gente já diagnosticou, esse é o problema desse operacional. Tá? Aí a gente tem aqui embaixo, vou passar rápido por esse aqui, porque tem muita coisa que eu não vou conseguir falar aqui hoje, né? Depois a gente marca outro papo aí com o Coen para eu poder explicar o todo, né? Inclusive, Coen, depois você vai me dando umas parciais aí de quanto tempo eu tenho mais, tá? Só para eu poder me organizar aqui. Aqui a gente tem um filtro de janelas, né? Por hora, por dia, por semana, por mês e assim consecutivamente. Aqui está filtrado por hora. A gente consegue ter, claro, os horários que ele mais perde dinheiro. Ó, das 11 ao meio-dia, que mais perde. Das 10 às 11, que mais perde. Das 9 às 10, perde mais menos do que essas outras duas janelas, né? É um trader que está enfrentando várias dificuldades no operacional dele, como a gente viu lá em cima. Agora, tem janelas que ele faz dinheiro? Tem. Aqui, ó. Das 2 às 3. Não é o horário estrela, né? Não é o horário que a gente ama operar. Mas, cara, alguma característica dentro do operacional dele está indicando que aqui é um horário bom para ele atuar. Então, o que eu orientaria? Foca nessas janelas que você faz dinheiro. Transaciona o seu volume operacional para elas. Nessas outras, busca uma outra estratégia para você poder atuar. Porque essa claramente não está dando certo. Tá? Aí a gente tem por dia também essa mesma visão. Ó, é complicado, porque no começo a maioria das janelas vão ser negativas, mas a gente tem alguma positiva e outras menos negativas, né? Onde ele poderia testar mais coisa. Mas de segunda-feira, com certeza não operar e de terça também não. Aí a gente vem por semana. A gente tem aqui a semana 1 um pouquinho negativo, mas a depender do operacional vale a pena, porque é uma semana que tem mais motivador, né? Semana 2, positivo. Semana 3, negativo, mas a semana 5 é a pior, que é a última semana do mês aqui.
E aí também, Cunha, a gente começa a ver umas coisas, né? Por exemplo, tem trader que eu analiso junto aqui e eu vejo assim, sexta-feira o cara vai mal. Última semana do mês o cara vai mal. Isso é tipo o emocional dele botando pressão no final dos ciclos, né? No final da semana, no final do mês. Aí você já fala, meu, ó, vamos trabalhar seu emocional. Vamos trabalhar seu emocional. Claramente, o cara não tem problema nenhum. O risco retorno dele é bom, o percentual de assertividade é bom, ele tem várias janelas que ele faz dinheiro. Pô, é um problema específico aqui do seu emocional. Né? E até nisso a gente consegue identificar aqui também. Aí você tem por mês, por ano, quinzena, mas basicamente essa é a lógica, tá? E aí, a gente vem aqui, eu comentei sobre o percentual de assertividade e a tabela de assertividade, né? Por exemplo, percentual atual desse trader, 60,6. Pô, vamos lá. Coen me corrija se eu estiver errado. 60% de assertividade, na minha interpretação como trader, é um puta percentual de assertividade. É um puta percentual de assertividade. Só que é o seguinte, a gente tem que ter isso atrelado a um risco-retorno que vá matematicamente convergir no final para um resultado positivo. Aí, com um risco-retorno médio, né, ou seja, o payoff médio desse trader, qual seria o percentual de assertividade necessário para ele começar a fazer dinheiro? 70%. Aí você fala assim, mas o Fernandão, onde você tirou esse 70%? Vou mostrar para você. Ó. Aqui no izinho, nós temos a famosa tabela de relação e assertividade. O que é isso? O seu resultado positivo e negativo, ele resulta numa relação essa de risco-retorno. E essa relação aplicada a um determinado percentual de assertividade, ele começa a ficar positivo ou ele começa a ficar negativo. Para esse trader, a relação dele está aqui. E aí, olha a partir de quando ele começa a fazer dinheiro. Aqui. E aí, de novo, vamos voltar para o trader. Você quer melhorar ainda mais o seu percentual de assertividade? Você acha que tem espaço dentro do seu operacional? Ou você quer melhorar o seu risco-retorno? O trader tem que decidir. Ele, junto com o mentor dele, a técnica que ele está buscando e assim por diante. Mas eu afirmo categoricamente, se o seu percentual de assertividade não falar com o seu risco-retorno, você pode ficar aqui 20 anos, você não vai ganhar dinheiro no mercado. Não existe nenhuma chance disso acontecer. Tá bom? Por isso que aqui é tão importante a gente ficar atento a essa tabela. Aí a gente tem algumas informações aqui que também tinham lá em cima, como maior resultado positivo, total de operações positivas, risco-retorno. E aí aqui dentro dessa tabela a gente também tem todos os filtros, hora, dia, semana. Só que a gente mostra onde estão os maiores e os menores riscos-retornos dentro dessas janelas. Né? Então, por exemplo, do meio-dia a uma, é uma janela que ele tem um risco-retorno bom. Assim, vamos lá, perto do que ele tem aqui dentro do operacional dele. Não é tão bom, né? Quando ganha 70,40. Quando perde 111. Mas, para as outras janelas, é o melhor que ele tem nesse momento dentro do operacional dele. E aonde está o pior? Das 11 ao meio-dia, que, por consequência, é onde ele tem a pior performance dele. Né? Então, isso é muito importante a gente ficar atento. Aí você pode olhar isso por hora, por dia da semana, também, ó. Segunda-feira é onde tem o pior e quinta-feira é onde tem o melhor. Mas a gente vê claramente que esse trader precisa melhorar o risco-retorno dele. Né? Tá muito ruim. A gente tem isso por semana também e assim por diante. Beleza? Então, mostrei para você essas informações. E aí, a gente tem mais uns 10 minutinhos. Eu queria mostrar para vocês aqui, porque qual é um ponto que muita gente fala para mim, Coen? O seguinte, cara, acho top, mas sem nem usar, tá? Primeiro, a gente tá batendo um papo, o cara entra, fala, meu, eu vi top, mas é o seguinte, eu vou levar muito tempo para fazer isso. E eu nem sei analisar essas coisas. Para mim é complicado, já começa a botar um monte de empecilho. Falei assim, tá bom, mas como que eu vou ajudar esses caras, né? Vou diminuir o trabalho deles. Então vamos lá, a gente vai diminuir o trabalho. Como que funciona? Para esse cara que não quer olhar nada no sistema, ele vai importar as operações dele. Uma vez que ele importou as operações, ele vai receber todos os dias o que a gente chama de panorama diário. Então, até aqui no semanal, deixa eu voltar no diário. Panorama diário, tá? O que é o panorama diário?
Ele é, como o nome já diz, um panorama, só que do seu operacional. Qual que é o saldo da sua semana? Qual que é o saldo do seu mês? Como está o seu risco retorno médio? Como está o seu percentual de assertividade? E aí, a gente direciona para aquele determinado dia o que ele deve ou não, obviamente é uma sugestão, né? Ele deve ou não fazer. E aí eu vou explicar para vocês aqui no detalhe. Então, por ativo, a gente está falando aqui nesse exemplo de $1 mini, né? Saldo da semana, 810 positivo, legal. Percentual de assertividade desse exemplo, 100%, não errou nenhuma, legal. A partir de 10% seria rentável, bacana. Saldo mensal dele, 1.052,50. Aí a gente tem maior sequência de dias positivos, maior sequência de dias negativos e também o percentual de assertividade do mês. Porque assim, esses dados eles têm que ser acompanhados durante o mês. Imagina que você tem uma empresa. A sua empresa começou a semana, o mês faturando 1.000. Na outra semana ela não faturou nada. O que aconteceu? A gente precisa mensurar, entendeu? E é por isso que a gente entende a necessidade de ficar mandando esses highlights diários. Percentual de assertividade que seria rentável, dentro do risco-retorno do mês, 10% também. Tá? Aí beleza, tá bom, eu entendi, Fernando, como que tá a minha semana. Mas o que eu faço no dia? Porque muitas vezes, como a gente falou também antes, né? Demora para a gente pegar a malícia do nosso operacional, do mercado, a experiência como um todo. Aí eu vou te dar aqui a experiência baseada no seu operacional. A gente tem duas indicações quando é para ele operar, as janelas onde eu sugiro que ele opere. E por que eu estou sugerindo que ele opere nessa janela? Porque são janelas que, no histórico, ele ficou com resultado financeiro positivo. Pô, você já está fazendo alguma coisa, você está fazendo certo nessa janela. Cara, vai fundo, é aí mesmo. Aí, quando tem esse evitar, é exatamente o contrário. Cara, tudo que você está fazendo nessa janela está dando errado. Não mexe nisso, porque no histórico você está indo mal. Então, por exemplo, semana, né? Semana 4, a gente tem até uma indicação aqui de estrelas para ver qual é o posicionamento da determinada janela. Nesse caso, é a segunda melhor semana, que está com menos uma estrelinha, né? E aí, se é a segunda melhor semana e está em dourado, qual que é a minha sugestão? Que ele atue, pô. Segunda melhor semana do trader. Tem que operar. Qual que é o risco retorno médio das semanas 4? Só olhando para as semanas 4. Quando ganha 1.907,20 e quando perde 908,40. Um puta risco retorno. Né? E ainda tem um percentual de assertividade baixo, hein? Só que por ser tão bom o risco retorno, podia ser mais baixo ainda. Tem 51, podia ser 40. E aí a gente faz esse mesmo racional para o dia, que às vezes você está numa semana boa, mas se o dia historicamente é bom, nesse caso é uma sexta-feira e é o segundo melhor dia para se atuar na semana. E aí, se é o segundo melhor dia e está positivo, o que eu vou sugerir? Atue nesse dia. Risco retorno, quando ganha 1.539, quando perde 1.230. Olha o percentual de assertividade de sexta-feira, 76,7. É uma estrela, né? E aí o rentável seria a partir de 50. Aí a gente tem essa mesma indicação por hora, porque independente do que acontece no dia na semana, tem as características de horário. Então, muitas vezes a gente vê os traders aqui com as estrelas em vermelho, mostrando a sugestão é não atuar. Não é o caso desse exemplo que eu estou dando, mas se tivesse, seria para não atuar. Nesse caso, esse trader aqui está muito bom. Vamos pegar uma janela ruim dele, das 4 às 5, ó. Sugiro que evite, porque olha o risco retorno. Quando ganha 1.783. Quando perde 3.252. O percentual atual é 53, mas para esse risco retorno precisaria de 70% de assertividade. Então, sim, vai tão bem em outras janelas, né? Essa aqui não deve atuar. Beleza? Então é isso. Aí a gente também traz por outros ativos. Se tiver, quantos ativos você tiver, a gente traz aqui. Esse, pessoal, é o relatório de panorama diário. Todos os dias, quem são nossos assinantes recebem isso diretamente no e-mail e no WhatsApp, tá? Aí, no final da semana, acabou lá, sexta-feira, legal. No sábado, a gente envia o panorama semanal. Bom, acabou mais uma semana. Como foi essa semana? A semana foi boa? Essa semana foi ruim? Como é essa semana comparado com as semanas anteriores? E a gente traz tudo isso aqui. Então vamos lá. Saldo semanal, menos 72,50%.
o percentual dessa semana que acabou 53,8% e o rentável seria a partir de 70%. No mês está positivo, 580, maior sequência de dias positivos e maior sequência de dias negativos. O percentual de assertividade do mês, certo? E quanto precisaria dentro do risco-retorno que ele tem no mês para ser rentável. Está bem perto, por isso que está só um pouquinho negativo. Aí, a gente traz um gráfico dentro desse relatório, mostrando exatamente como foi o acumulado das últimas 4 semanas. Então, essa aqui é a semana atual, como foi a semana anterior, como foi as últimas 4, né? Dá para ver aqui claramente. Mas, para além disso, além de você ter essa análise visual, a gente traz aqui mais informações importantes. Então, vamos fazer, primeiro ver um bloco de comparação nas últimas 4 semanas. Só um importante aqui ressaltar, Cunha, isso tudo a gente está fazendo através de inteligência artificial, tá? Então você vai ver que a gente dá uns highlights bem interessantes aí quando a gente chega na última visão que tem aqui, que são as características estatísticas. Então, por exemplo, ó, seu resultado da semana atual comparado com a semana anterior, ou seja, que acabou de passar, caiu 211,5%. Deu um total aí, a diferença, né, de 137,50. Bom, alguma coisa aconteceu no meu operacional que fez a minha semana diminuir, né? O seu resultado da semana atual, comparado com a mesma semana do mês anterior, ou seja, sazonalidade igual, semana 3 com semana 3, semana 2 semana 2, diminuiu 3.000% e representou uma diferença aqui de R$75. Lembrando só uma coisa, isso aqui é tudo exemplo de teste, tá, pessoal? Cada um vai ter os seus valores, as suas características, tá? Não se apeguem aos números aqui, que eu vi que tem 3.000%, não é esse o ponto, mas vai trazer exatamente a estatística de diferença. Aí, assim, qual foi a semana que teve o maior resultado financeiro? Semana 2. E aí, inclusive, flag aqui, do dia 5/8 a 9/8. Representou 962,50. Pô, aí você vai começando a gravar. Não, semana 2 eu fui bem, hein? Será que é assim sempre? A gente vai ver depois. E qual foi a semana que eu tive o menor resultado financeiro? A semana 3. Menos 307,50. Qual foi a semana que eu tive o melhor risco-retorno? Risco-retorno não é igual a dinheiro. Qual que eu tive o melhor risco-retorno? Foi a semana 2, por coincidência, né? Quando ganhou 274,20. Quando perdeu 52,50. E a semana 5 foi a semana que teve o pior risco-retorno. E aí vem aquele outro insight, né? Semana 5, maior volatilidade. A gente sabe que muitas vezes tem que ajustar o risco-retorno do operacional e assim por diante. Aí, semana 2 foi a semana que teve o melhor trade, a melhor operação, totalizando 1.122,50. E semana 2 também foi a que teve o pior, de 147,50. Beleza? Agora, aqui vem a cereja do bolo. Características estatísticas. Semana 2, maior resultado. Aí aqui eu estou falando o seguinte, eu estou comparando todas as semanas 2 que ele tem dentro da configuração que ele também consegue configurar essas questões estatísticas lá do LDT. Comparando todas as semanas 2, a semana 2 é onde ele tem o maior resultado financeiro. E aí, o que o seu operacional sugere? Use essa semana para aumentar a sua mão. Por quê? Porque já está testado. Você vai bem, você faz certo. Desbrava isso. Não é para você do nada dobrar a sua mão. Mas assim, opera com 2 contratos, opera com 3. Vai testando. Entendeu? Porque você já está habilitado para isso. Mesma coisa aqui, ó. Melhor payoff, semana 2. Mesma sugestão, ó. Use essa semana para aumentar a sua mão. Semana 3, que é onde tem o menor resultado financeiro. Opere nessa semana apenas no simulador, até entender o que está errando e conquistar um resultado positivo. Após isso, volte para a conta real. Por quê? Porque você perde dinheiro na semana 3. Você quer continuar perdendo dinheiro à toa? Não faz sentido. Semana 1, pior payoff. Sugestão. Para seu resultado ser positivo, seria necessário que seu percentual de assertividade fosse maior ou igual a 60%. Eu estou falando aqui, ó, para essa semana você precisa ter maior ou igual a 60% se você continuar com esse payoff. Sugerimos operar apenas no simulador durante semanas 1.
uma vez que, além de ter o pior payoff, também fica negativo. Após entender o que está errando e conquistar seu resultado positivo, volte para a conta real. Então, assim, o que eu quero mostrar para vocês é, cara, entra, importa suas operações, eu vou falar o que você tem que melhorar no seu operacional. Óbvio que, dentro do DT, você pode explorar muito mais informação. Você pode se aprofundar, a gente falou aí das estratégias, sentimentos, tem várias outras análises lá dentro. Mas a ideia é que, de uma forma bem objetiva, a gente consiga, com o menor gasto de tempo possível do trader, ele já conseguir tirar proveito disso e melhorando o operacional dele. Fernando, uma pergunta. Algumas, na verdade. Primeiro, parabéns pela apresentação, pela ferramenta que você construiu, muito bonito e muitas coisas boas, realmente transformadoras para quem utiliza. Como é que as pessoas fazem para poder testar a sua ferramenta? Quem está aqui ouvindo a gente, como é que seria? Vou colocar aí no chat agora um acesso de 30 dias gratuito, tá? E caro! Aí, galera! Vou dar os 30 dias aí. Pelo amor de Deus, calma aí, deixa eu respirar aqui. Eu não tô... Se vocês entrarem no site, não existe isso, tá? Mas o Coen me fez esse convite e eu acho muito necessário a gente poder contribuir aí nesse formato, exatamente para o pessoal já poder tirar proveito disso, tá? Então eu vou colar agora aqui no chat um checkout exclusivo do Coen, tá? Para quem tiver interesse, se cadastrar e já poder utilizar 30 dias gratuitos dentro do DT. Beleza? Fernando, eu posso colocar no nosso mural para quem não estava aqui no ao vivo? Pode sim. Fica à vontade. Pode colocar lá sim. E assim, pessoal, mais uma vez dentro da ferramenta, a gente tem o chatbot, que é o nosso suporte. Sentiu alguma dificuldade? Não desista. Manda mensagem pra gente. A gente, se for o caso, eu mesmo me conecto com vocês, explico, analiso. Muitas vezes, quando há a possibilidade, porque a gente já tem falado com muita gente, né? Então a agenda está ficando apertada. Mas quando há a possibilidade, eu acabo me conectando com o trader, a gente monta um plano, né? Não é para substituir o plano que você tem com o seu mentor, não é isso. É um plano baseado na sua estatística. Então, essas visões que a gente tem de quando atuar, quando não atuar, a gente monta num PDF bonitinho e o cara bota lá na janela, na parede dele, do lado do monitor, para aquilo cada vez mais ficar próximo do racional dele no dia a dia, tá? Fernando, resumindo algumas perguntas aqui, você tem como, nesses relatórios, a pessoa que quiser, ela tem como filtrar por uma estratégia específica que ela queira para poder ver o que está indo melhor em termos de estratégia? A pessoa pode personalizar o relatório de acordo com a forma que ela quiser e assim por diante? Sim, vou mostrar aqui bem rapidinho. Esse aqui é um exemplo de análise personalizada, tá? E aqui, ó, a gente mostra o nome da estratégia que mais faz dinheiro, né? A maior vencedora, né? A estratégia mais vencedora. E aqui do lado direito a gente mostra por janela qual estratégia funciona melhor. Então, por exemplo, ó, essa estratégia que o trader colocou como defesa na 200, das 9 às 10 vai bem. É a melhor estratégia para se atuar. Das 9 às 10, compra de mínima vai mal para esse trader, entendeu? Das 10 às 11, defesa da VWAP. Você já viu que mudou a estratégia, né? Das 10 às 11 aqui, é porque o que acontece? Esse processo aqui ele é manual. Se você não colocar em todas as operações, pode dar diferença. Então, o ideal é que você coloque em todas as suas operações, para você, de fato, conseguir mensurar. Aí você tem aqui, dá umas duas, pullback de retorno abaixo das médias menores, né? Das 3 às 4, defesa na 200. Ou seja, você tem em todas essas janelas, por dia também, ó, é que aqui não botou muito, né? Tem defesa na VWAP de quinta-feira, de sexta, defesa na 200. Se vocês preencherem todos os dias, em todas as operações, vocês vão ter um mar de informação aqui e já vão conseguir decidir que estratégia utilizar melhor nesse dia, que estratégia não deve utilizar. E depois, mais para frente, a gente quer colocar também esse link lá no operacional, no panorama diário, para que vocês também recebam esse insight do dia, janela, que estratégia é melhor utilizar e assim por diante. É que assim, né? Ideia tem a mil, é tempo para conseguir desenvolver tudo, né? Fernando, qual é o arroba para eu poder marcar aqui no Instagram, para a galera poder seguir também?
@diariodotrader_dt. Se você quiser, eu posso colocar aqui também no chat. Tá, já achei aqui. Pode colocar, mas já achei. Beleza, vou colocar aqui também. Show de bola. Pessoal, o Fernando colocou aí. Pessoal, é o seguinte, vocês vão ter 30 dias grátis, o link tá aí, eu vou colocar no nosso mural também. O Matheus já falou que tá com o período de teste encerrado. Matheus, você já usou 30 dias, foi rápido o teu. Foi rápido. Tá. Lá, ele já criou, por isso que tá... Manda lá a mensagem para mim, Matheus, vamos trocar uma ideia. Matheus, vou aliviar para você. Manda mensagem que ele te ajuda. Foi inclusive o Matheus que sugeriu essa aula aqui. Pô, então vou ter que liberar, né? Peraí, o Matheus sugeriu essa aula, ele usou os 30 dias e não gostou da ferramenta? Depois me dá esse feedback aí. Eu não sei se ele usou, se ele se cadastrou, mas não... ele não usou, né? Pode ser. Então, muita gente perguntando sobre personalização. A gente tem como colocar os inputs manuais, por exemplo, quem não quiser exportar. Você tem tutorial dessas coisas todas na ferramenta, né? Tem os tutoriais. Personalizar, você consegue personalizar as informações adicionais que você vai criar, que são as análises personalizadas. Então, estratégias, sentimentos e qualquer outra informação que você queira mensurar, você pode criar lá essa informação, colocar os boxes, né, de opções e mensurar no dia a dia. Como a gente tem muito essa ideia de não querer deixar nada manual, então a gente ainda não tem um modelo padrão que ele pode exportar e colocar na mão, mas não faz muito sentido, né? A gente eventualmente pode fazer isso quando se tratar, até para liberar mais rápido, é uma coisa que a gente está imaginando, para mercado internacional, né? O pessoal que opera, por exemplo, pela Zero Market, se quiser importar, a gente pode tentar botar um modelinho lá manual para ficar mais fácil, tá? Vamos conversando aí, vamos entender a necessidade do pessoal e a gente já vai traçando esses próximos passos. O Matheus perguntou o contato do WhatsApp. O Matheus, nesse link que eu mandei aí do checkout, você tem um símbolo do WhatsApp do lado direito inferior. Só clicar lá nele que você já vai ser direcionado. Tem também aqui, Coen, se você achar que vale a pena, eu posso deixar o nosso grupo fechado no WhatsApp, que a gente também fala bastante de mercado, na prática mostra um pouco mais do DT e assim por diante. Se você quiser, eu também posso deixar aqui. Pode ser, se quiser deixar, fica à vontade. Beleza. Vou colocar aqui, aí quem quiser entrar, fique à vontade também. Show de bola. Galera, tivemos hoje uma aula que foi uma base, foi uma introdução ao diário de trade. Fernando, agradeço muito a sua presença. Isso aqui é uma oportunidade que a gente tem de trazer pessoas de fora para poderem agregar conhecimento aqui para a gente. Minha sugestão, galera, não percam tempo, vocês têm 30 dias para usar a ferramenta do cara, gratuita. Poxa, né? Então, só vai. Tá bom? Pega o link, eu vou colocar o link no nosso mural também. Vai lá, habilita, testa, exporta. O cara vai tirar todas as suas dúvidas para você poder virar cliente dele, porque vai valer a pena para você, na minha opinião, e vai ajudar você muito, muito, muito nos seus trades, tá? Fernando, se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade, a casa é tua. Galera, amanhã de manhã temos nosso encontro para acompanhar o mercado, vai ser mais cedo, vai ser 8h30, tá bom? Não se esqueçam disso, excepcionalmente, amanhã, tá bom? De 8h30 até 9h30. Fernandão, contigo, mano. Cara, só agradecer aí você pela oportunidade, mais uma vez, da gente estar falando com o seu público, né? Agradecer o pessoal aí que hoje está com a gente, né? Quem for ver também depois, também deixo o mesmo agradecimento. E assim, se você está vendo depois, não conseguiu ver ao vivo, se cadastra do mesmo jeito, a gente vai dar o mesmo suporte, pode entrar em contato com a gente. A gente está numa fase da ferramenta, como eu falei, a gente liberou ela em fevereiro, né, desse ano, que começou a ser comercializado, digamos assim, né? Então a gente de fato quer estar mais próximo dos traders, entender se realmente existe algo para melhorar dentro da ferramenta, e a gente está super aberto aí a conversar com todos. Mais uma vez, muito obrigado.
Pessoal, sigam esse cara que é fera também, pra vocês poderem ver lá o perfil deles no Instagram. E, Fernando, obrigado aí. Pô, cara, tu ontem respondeu à noite, rápido, a tempo e hora, super disponível, carismático, educado. E, pô, adorei, cara. Fiquei muito, muito feliz. Desejo muito sucesso a você. O que você precisar, pode contar comigo também. Estou à sua disposição. Nós aqui da Sociedade Coen estamos à sua disposição. E vamos para cima, cara. Vida longa aí para você e para todo mundo. Muito obrigado, Quen. Tamo junto. Tamo junto. Galera, beijos. Até amanhã de manhã. Espero vocês todos aí, hein? Seus filhos da mãe. Valeu, galera. Tchau. Valeu, Fernando. Obrigado. Abraço, obrigado. Tchau, tchau. Abraço. Valeu.